Estudo do livro de Atos, capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E, acompanhando-o até a Ásia, Sópater, de Berreia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois de dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo um jovem, ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ante ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E, logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogilio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar o lago de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da cidade. E logo que chegava junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligados eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Segundo me esperam prisões, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Essa é a palavra de Deus. Esse capítulo ele começa como continuação do anterior, explicando que depois de todo o alvoroço, Paulo chama os discípulos e
e ele parte para Macedônia, né? Nós vamos ver que Paulo passa várias vezes pela Macedônia e havendo andado por aquelas terras, exorta com muitas palavras e ele volta para a Grécia, né? E passando ali 3 meses, sendo pelos judeus postas ciladas, ou seja, ele estava em todos os locais que ele andava, nós vemos que os judeus atacavam os cristãos, e aqui nós devemos lembrar que os judeus não são mal por isso, nós nunca devemos perseguir os judeus, nós nunca devemos ser antissemitas, isso é, além de ser crime, isso é contrário à fé cristã. Nós entendemos todo o processo cristão que os judeus rejeitam Jesus, e isso já estava previsto por Deus, e ao rejeitar Jesus, o evangelho é direcionado para os gentios. Em João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Então, essa rejeição dos judeus, claro que é o amor de Deus que direciona isso para nós seríamos alcançados, mas tudo acontece pela vontade de Deus, e essa rejeição faz com que o evangelho se volte com seu foco principal, podemos dizer assim, para os cristãos. Então, em momento algum, devemos ter raiva dos judeus, mas os judeus, em primeiro momento, era a grande resistência contra o cristianismo. Por que isso acontecia? Porque o Império Romano você podia acreditar em vários deuses. Então, um Deus a mais no Império Romano não era o problema é como esse Deus e esse conjunto de crença e esse conjunto de pessoas iam se portar. O cristianismo se torna um problema por quê? Porque é uma religião monoteísta que diz que somente um Deus governa e, com isso, coloca em xeque, dizendo que, por exemplo, o imperador que se declarava rei é Deus, não era Deus. Então, o cristianismo ele se torna um problema para o Império Romano, mas que, em primeiro momento, as pessoas que mais combatem o cristianismo é o judaísmo. Por quê? Porque os cristãos primeiro começam a pregar primeiro nas sinagogas, depois para os gentios. Era essa lógica de raciocínio que eles tinham. Eles chegavam na cidade, iam para a sinagoga, pregavam o evangelho, se convertiam judeus e eles se direcionavam para os gentios. Isso era bom porque os judeus tinham, como eu disse, uma base teológica, um conhecimento muito grande e milenar a respeito das escrituras. Já existia uma metodologia e uma teologia muito boa que serviu como base para os nossos primeiros irmãos, somado, claro, ali aos gregos que estão se convertendo, estão trazendo certos parâmetros que ajudam no início, certos conhecimentos gramaticais, filosofia, desenvolvimento da matemática. Então, esses irmãos eruditos e intelectuais começam a se converter, e, em primeiro momento isso é bom. Depois nós vamos ter uma certa fusão do cristianismo com a filosofia, e isso já começa a preocupar, mas nós vamos ver que a maioria dos cristãos, os pais da igreja, que faziam a apologética, a apologia ali, defendia a fé, eles eram pessoas eruditas que argumentavam muito bem. Isso foi muito importante no início, porque nesse ambiente jurídico, né, porque uma das bases jurídicas do mundo é o Império Romano, né, o conhecimento romano a respeito de leis, eles valorizavam muito essa argumentação, o advogado, a pessoa que falava bem em público. Nesse período, nós temos aí uma fase do helenismo, que é o que? Quando a filosofia se torna mundial e misturada com várias crenças e religiões e conhecimentos, ou seja, tem uma fusão do conhecimento grego com outras religiões. Nós estamos, nesse momento, vivendo aquele momento que é a filosofia na cultura, na língua latina, né? No latim. Então, nós temos assim uma mudança muito brusca na filosofia no mundo. Então, eles vão valorizar bastante a questão do advogado. Nós estamos tendo um helenismo ali, ainda residual da Grécia, que se espalha pelo mundo, com aquele foco mais na psicologia do ser, mais voltada para o homem, porque se nós temos agora, se nós tínhamos na Grécia Antiga um povo preocupado com a cidade, com a política, nós temos agora uma cultura meio universalista, em que as pessoas se isolam, e ao se isolarem nesse mundo basicamente globalizado da época, lembro que essa palavra globalizada é uma forma genérica de dizer que estava misturada essas culturas, tornava o homem muito solitário e a mulher muito solitária. Isso, claro, vai culminar com uma série de acontecimentos, com a idade das trevas, que chamam a idade das trevas, o período que a Igreja Católica domina ali a, a religião e proíbe certos conhecimentos, certos livros, e a gente vai culminar aí com o renascimento cultural,
e muitas mudanças sociais, uma coisa vai levando a outra. Então, esse cristianismo aqui está se espalhando e os judeus, eles são os primeiros inimigos ali da igreja. Eles perseguiam Cristo e começaram a perseguir porque eles estavam defendendo a sua fé. Isso acontece nos dias de hoje. Quando uma igreja estabelece um local e essa igreja ela está dentro dos parâmetros cristãos, de repente chega uma igreja que tem uma pregação herética, aí a igreja local reage, né? Pregando nas ruas, combatendo. É muito comum isso. Acontecia também, por exemplo, quando os católicos, que eram uma grande maioria alguns anos atrás, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho, eu era criança ainda, e eu lembro que um irmão se converteu e os católicos combatiam muito esse irmão. Ele era a ovelha negra da sociedade local porque ele contrariava ali a fé. Era a única pessoa ali que professava outra fé. Hoje a igreja cresceu muito nesses povoados e hoje já não tem-se mais essa visão negativa dos evangélicos. Mas no início tinha. Então tem sempre uma reação dos católicos contra os evangélicos, dos evangélicos contra outras igrejas heréticas, dos muçulmanos contra os cristãos. Isso é muito comum em todo o local onde tem uma religião dominante e outra tenta se instalar. E os judeus eles estão fazendo esse combate, né? E perseguiam, né, eles, né? É, então era comum onde eles iam ter essa perseguição por causa dos judeus e tinha essas ciladas, né? E aí eles navegam para a Síria. A Síria hoje está em guerra, né? O país, um dos países atacado por Israel ali por causa do Hezbollah e de algumas questões de guerra. E ele volta para a Macedônia. Acompanhando-o até a Ásia, e ele vai uma série de irmãos que vão acompanhando Paulo até a Ásia. Então a gente vai ver aqui alguns irmãos que vão se estabelecendo ali nas cartas de Paulo, né? São pessoas que Paulo direciona as cartas, são pessoas que Paulo comenta durante as suas cartas. Veja que, mais uma vez, eu estou falando isso, no período de mais ou menos 28 a 30 anos que acontece o livro de Atos. E à medida que ele vai fazendo essas viagens, às vezes vai surgindo as cartas, né? Inclusive nas suas prisões. É muito importante imaginar que as cartas de Paulo acontecem nesse período de Atos, até o período da sua morte. Né? E a Bíblia diz que eles vão adiante e esperam ele em Trode. Depois dias dos pães asos, navegamos. E aqui uma coisa importante, no verso 6 diz, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Trode, onde tivemos 7 dias. Aqui uma parte muito importante da carta, porque aqui a carta está em primeira pessoa. Veja que a pessoa que está escrevendo a carta, essa pessoa estava presente na reunião, porque ele diz, navegamos. Quem navegamos? Eu, mais outras pessoas. É, a terceira pessoa aqui, basicamente, a segunda pessoa do plural, né? Nós navegamos. E em 5 dias fomos ter com eles em Trode, onde estivemos 7 dias. Estivemos, veja que a conjugação aqui está colocando o autor da carta, que é Lucas, junto do acontecimento. Então aqui nós temos certeza que era alguém que está contando a história de Atos, é alguém que viajou, fez essas viagens, né? Pode ser que em algum momento ele não esteve, ele captou ali a história, como ele fez com o livro de Lucas, né, que é o Evangelho segundo São Lucas, que foi pelo mesmo escritor. Ele pesquisou para fazer o Evangelho de Lucas, porque ele não estava presente. Lucas não é um dos apóstolos que andava com Jesus. Mas Lucas estava presente em Atos. Então, ou seja, o livro de Atos ele conta como testemunho ocular. Isso é muito importante para o livro, é, porque a veracidade do livro, a eloquência dele, a forma como ele articula aqui, e como ele é conciso, né, no resumo da história, porque é uma história de 30 anos, resumida em 28 capítulos aproximadamente, 30 anos, e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, ou seja, eles tinham um local que eles se reuniam sempre, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo, e lhe sobreveio durante o extenso, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto.
Ou seja, um homem está ouvindo o discurso de Paulo, Paulo se prolonga no discurso, demora com o discurso, e aquele homem, ouvindo a pregação, dorme e morre, né? E Paulo desceu, inclinou sobre ele, orou, e esse irmão, eh, ele volta à vida, né? E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Se ele saiu de manhã e levaram o jovem vivo, e eles vão ficando muito consolados com essa libertação por parte que Deus usou Paulo. Aí ele, a primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do plural, nós, eu vou fazer uma correção aqui. No primeiro caso eu disse que era segunda pessoa do plural, mas não é segunda pessoa do plural, é nós, é primeira pessoa do plural, né? Nós, vós, eles, perdoe. É, aqui a colocação. Porém, subindo ante ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber Apolo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Açores, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte a Quios, e no outro aportamos a Samos e ficamos em Troguilho. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Veja que eles estão passando por várias cidades. Aqui vai acontecendo, às vezes, dias e talvez semanas em num versículo, né? Você vê que aqui tem um salto temporal. É muito importante que você, quando esteja lendo uma passagem bíblica, você entenda que às vezes ele faz saltos temporais e volta para o início, né? No livro de Gênesis, por exemplo, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Parece que ele faz um resumo do início da criação e depois ele volta aos detalhes. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É como se ele tivesse dado uma resumida e depois ele voltasse para o início para recriar. Dentro disso, tem muitas especulações, ou seja, teve uma primeira fase da criação e depois uma segunda fase. Que luz é essa que Deus criou? Ou seja, Deus criou antes da luz? Então, não existe muito questionamento, mas na verdade parece mais salto no tempo, que é muito comum isso em histórias, né? A pessoa pode saltar meses, anos, séculos, e aqui a gente tem muitas vezes salto no tempo, né? Porquanto já Paulo tinha determinado passar largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia, ou seja, Paulo queria não passar muito tempo na Ásia e se afastou um pouco de Éfeso nessa viagem. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Paulo estava apressando as coisas, ele queria estar no dia de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes em Jerusalém. Lembra que Paulo era judeu, se eu não me engano, da tribo de Benjamim. Não tenho certeza a respeito da tribo, mas acho que era a tribo de Benjamim. E Paulo, ele ainda mantém alguns ritos, né, judaicos. É muito comum isso entre os judeus. Não quer dizer que usar uma kippah vai te levar para o inferno, não quer dizer que guardar um dia vai te levar para o inferno, não. Desde que você não coloque essas coisas como princípio de salvação. A Bíblia diz: a só forma de você ser salvo é através do nome de Jesus, na fé do Filho de Deus. Então, tem que ter cuidado na crença, né? Crença, quando ela substitui Cristo em qualquer ponto, ela é idolatria, ela é pecaminosa e ela é diabólica, mesmo que essa crença já teve na Bíblia em algum momento como algo importante. Por exemplo, você acreditar na época na Arca da Aliança, nos rituais, era importante. Agora, tornar a Arca da Aliança uma espécie de Deus, ou seja, se eu tiver com a arca, eu não tenho perigo, não preciso, posso desobedecer certas regras, está errado, né? E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Mileto é uma cidade muito importante, né? Porque tem o Tales de Mileto, aí um filósofo muito importante, e era cidade assim notória, né? E logo que chegaram junto dele, verso 18, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me importei no meio de vós. Paulo agora está fazendo um resumo da sua vida. A gente vê aqui um certo tom de despedida, né? Paulo agora ele está se justificando. Isso é muito comum em pessoas que estão prestes a partir. Quem já viu uma despedida, quem já viu uma pessoa ir embora assim com a certeza que não ia ver mais novamente a pessoa querida, isso é muito comum. E filhos que antigamente viajavam para São Paulo e não era fácil vir de São Paulo para cá. Muitas vezes as passagens eram caras, o dinheiro que a pessoa ganhava não era suficiente, porque ela tinha que manter a família lá durante anos, pagando aluguel e alimentação.
Quando chegava o final do ano, essa pessoa não tinha dinheiro para visitar seus pais, então muitas vezes ele demorava 4, 5, 10 anos para ver os pais. E às vezes ele fazia uma visita aos pais e via que os pais eram velhos, ou os pais iam visitar os filhos, e ali existia um certo tom de despedida na conversa. A gente vê esse tom de despedida aqui. E ele está justificando, né? É, e servindo ao Senhor, verso 19, com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus sobrevieram, como nada que seja útil, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Existiu uma certa tristeza, um certo tom aqui de adeus, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo, ele está antecipando que o Espírito Santo estava revelando a ele um certo final da vida dele, um certo, uma quantidade de provações, né? Mas de nada faço questão, verso 24, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui ele vai dar um alerta. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Aqui ele tinha certeza que essas pessoas ele estavam vendo pela última vez, né? Nós lendo esse texto, e existe uma certa dor nesse texto, né? Imagine que você é um missionário, que você é alguém visitando o seu parente, que você é visitando o seu amigo, quem já se despediu de alguém no hospital, alguma coisa, entende bem isso aqui. É você chegar e dizer, olha, você não vai me ver mais, ninguém me verá mais. Então, a gente que é nordestino aqui, já presenciamos muito essas coisas, né? Os velórios aqui, por exemplo, eles são muito abertos, né? Os velórios são feitos nas casas, nas salas das casas. Então a gente, muitas vezes eu, por exemplo, já presenciei várias pessoas morrendo, né? Aquele ritual católico de colocar a vela na mão da pessoa. Soube de muitas histórias de despedida, onde no momento da morte ali, a pessoa se despedia dos parentes, às vezes morria. Aqui Paulo, o Espírito Santo de Deus está fazendo um alerta e dizendo, ó, eu estou passando aqui pela última vez, vocês não vão me ver mais. Imagine isso naquela época, né? Hoje você pode manter contato com a pessoa pelo WhatsApp, você pode manter contato com a pessoa facilmente. Lá, talvez uma carta, que era muito difícil ser entregue, e a chance de ter um contato novamente era muito raro. Então, essas pessoas vão ficar marcadas, Paulo marcado, e confesso que nesse momento da leitura que eu estou pregando, eu estou sendo marcado, eu estou sentindo um pouco da dor do Paulo, né? Isso fala muito de saudade, de amor que ele tinha pela igreja, a igreja tem por ele. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui Paulo está dizendo que eles instituíram, né, pessoas responsáveis de cada igreja, os pastores, os bispos ali, os anciões, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Ou seja, aqui o Espírito Santo alertando que isso é muito comum, né? Na igreja existe um processo de evangelização, euforia, se estabelece a igreja, se estabelece ali o pastor, começa uma obra, doutrina a igreja, mas passa algum tempo, às vezes essa igreja sofre influências de heresias, né? Pessoas que entram ali com más intenções, e cruéis, e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isso é muito perigoso. Hoje está muito comum essas coisas, né? Pessoas vêm de outras igrejas com uma fé diferente. Hoje os ataques nas redes sociais é muito comum hoje criação de grupos de WhatsApp onde as pessoas tentam desvirtuar a pessoa do cristianismo, né? Muçulmanos fazem isso, judeus fazem isso, pessoas ligadas à política fazem isso. Então, às vezes, você está num grupo, quando você vê o ataque à base do evangelho, você pode saber que é herético. Quando eu falo a base do evangelho, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Bíblia, né? As outras coisas são secundárias, mas também são importantes. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, e ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre
todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo está dizendo aqui que ele trabalhou para se sustentar nesse período, né? Muitas vezes Paulo ele era ajudado, às vezes pela igreja, claro, e mas ele boa parte do tempo ele viveu às custas do seu próprio salário. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso é um mandamento de Cristo, um mandamento importante, né? As pessoas, se elas tivessem esse pensamento, era muito importante. Eu vejo hoje pastores sofrendo em muitas igrejas porque as pessoas ficam com raiva quando o pastor compra um carro, quando o pastor compra uma casa, quando o pastor melhora de vida. E é interessante que todo mundo sonha que o filho vai ser médico, que o filho vai ser advogado, que o filho vai ser um juiz, todo mundo quer que o filho se destaque, mas não quer às vezes que o pastor se destaque, que o filho do pastor se destaque. Existe uma certa inveja, né? Imagine que a igreja tem 10.000 pessoas e cada um doa R$ 10 por mês para a igreja. Não vai fazer falta para você R$ 10, 50, 100. Mas a igreja, ao arrecadar R$ 10 de cada pessoa, sendo 1.000 pessoas, ela vai ter 10.000, 50.000, 100.000. Então, o pastor às vezes passa a ter uma vida muito boa. Isso não é errado, irmãos. O que é errado é um pastor pegar o dinheiro da igreja para usar Camaro, para se prostituir, para fazer mau uso da sua palavra. Quando a igreja, o pastor da igreja, ele vive bem, é sinal que a igreja está saudável. Quando você encontra numa igreja muitas pessoas doentes, muitas pessoas com problemas no casamento, muitas pessoas desviadas, falta de cura, entendimento da palavra, depressão, problema, você pode ter certeza que um dos fatores que você encontra na igreja é que o pastor e a família do pastor vivem mal. Porque toda bênção, ela flui através do ministério da palavra. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um mistério. Na Bíblia tem várias classes de anjos, e os anjos mais poderosos do céu, a gente sabe que são os serafins. Esse anjo, se eu não me engano, só aparece uma vez na Bíblia, e a única vez que ele aparece na Bíblia é quando ele pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E nós vemos que ele vai purificar a boca de um profeta para que o profeta fale a palavra de Deus. Você vê, a única manifestação desses seres celestiais não era para defender ninguém, não era para levar mensagem, foi só em um momento em que ele toca a boca do profeta. Então nós podemos até sugerir, né, que são seres altamente superiores a todos os outros seres, só fica abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses seres, uns acreditam que eles cuidam de galáxias, é uma coisa tremenda, eles estão diante do trono de Deus. Mas esses seres estão de alguma forma ligados ao ministério da palavra. Toda bênção que vem na sua vida é através da palavra. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa de Deus do que em outra parte 1.000. Ana ora, reclama com Deus, pede a Deus uma solução, mas é através da boca do profeta que Deus libera a bênção de Ana e Ana engravida. Sempre teve uma palavra ou uma profecia para abençoar. Elias, quando multiplica o azeite da viúva ali e a farinha. Eliseu, quando abençoa, você vê que por trás de uma bênção tem uma palavra, seja a palavra professada na hora, dias antes, ou uma palavra que está escrita na Bíblia, né? Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, existe uma palavra. Então, Jesus diz que o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sem a palavra, não existe bênção. Então, às vezes, a pessoa ela tem um problema com a palavra. Ela vai para a igreja, mas ela tem raiva do pastor, ela não quer que o pastor coma bem, ela é miserável ao dar uma coisa na igreja, ela não cuida do pastor, ela não cuida do ministério da palavra, ela não honra a palavra e não obedece a palavra. Então, a palavra é algo sagrado. Então, não deve haver, se você vê uma igreja passando provações, você pode dizer certeza que uma das coisas, claro que não é o primordial, uma das coisas é que essa igreja ela não cuida bem do ministério da igreja, não cuida bem do ministério da palavra. Uma igreja onde o pastor passa dificuldades e os irmãos podem ajudar e não ajudam, pode ter certeza que esses irmãos, então, faltam com Deus. Agora, claro que existe uma igreja que ela
que ela sofre junta, né? Mas mesmo sofrendo junta, sabe dividir. Uma época dessa eu conheci uma irmã que ela era aposentada, uma mulher simples, ofertava na igreja, dizimava, mas ela ainda tirava um dinheirinho para comprar um frango, e ela botava na escada do pastor um, uma, um, um bolo, uma coisa, e o pastor me contava, e eu ficava muito feliz com isso. Uma mulher que ela venceu o câncer. Essas pessoas, elas vencem o câncer, elas vencem a miséria, elas vencem é, coisas horríveis, porque nela está manifestada a caridade verdadeira de Deus. A pessoa que não é caridosa, ela não pode pertencer a Deus. Não é que a caridade é motivo da salvação, não. A caridade é fruto da salvação. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é caridosa. Você não se salva porque é caridosa, mas se você for de Deus, você automaticamente é caridosa. E Paulo diz que principalmente aos fãs das famílias da fé. Eu estranho quando uma pessoa quer ir para as ruas cuidar dos moradores de rua, mas não cuida de alguém que é o seu irmão de igreja. É estranho esse tipo de caridade duvidosa, né? E aqui está Paulo, né? Dizendo que não cobiçou prata e ouro e que trabalhou. Mas lembre que seria melhor se ele tivesse tido mais assistência dessas igrejas, né? Tendo mostrado em tudo que trabalho assim é necessário, ele explica que é melhor dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-o ao pescoço de Paulo beijava. Ou seja, esses irmãos se despediram de Paulo, sabendo que era a última vez que ia vê-lo. E choraram e prantearam e beijaram Paulo. E aqui diz, entristecendo muito, principalmente pela palavra que disseram que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. É um final triste aqui, um final de despedida. Se você já assistiu filmes assim com esses finais de adeus, ele é triste. Aqui dava uma certa dor, né? Você começa a sentir uma certa dor aqui nessa partida, porque nós vamos ter em breve aqui no final do livro, nós estamos se aproximando do final do livro de Atos, e nós vamos ver que essa história ela termina de uma forma um pouco triste, com o nosso irmão Paulo preso, e não é que a história termina, mas que o livro termina assim, e que existe uma certa dor, né? Então, na nossa vida, é uma vida também de despedidas, né? E aqui Paulo faz um resumo da sua obra. Aqui tem milagres de ressurreição, mas termina com um tom de tristeza, um tom fúnebre, né? Quem já viu, viveu isso, né? Sabe quando um pastor muda de cidade e você está apegado a ele, você sente isso. Quando o irmão querido vai embora, a gente sente isso. Era muito comum isso. Eu lembro que eu com 10, 12 anos frequentando a igreja, quando o irmão mudava, a gente sentia aquela dor, né? Porque a gente se apegava como a pais, né? E a gente tinha aquele amor, né? Quem é de Deus é unido, né, com o povo de Deus. Então, quando a gente perde uma pessoa, é muito triste. Uma época dessa, perdemos uma irmã aqui, que era uma irmã que eu não tinha muito contato, mas tinha um amor grande. Não tive porque eu me afastei, fui morar no outro estado, quase não vi. E fiquei triste porque eu tive tempo de conviver com ela um pouco e não convivi. Porque na mente da gente, a gente não espera a morte, né? E essa irmã faleceu e eu soube por acaso que ela faleceu e com a informação errada, porque quando a pessoa disse que ela tinha falecido, eu achei que ela já tinha falecido há muito tempo e acabei não participando do enterro dela, não pude chegar no enterro dela e ficou aquela dor, né? Recentemente estava no velório de uma irmã muito querida, que era irmã dela, e eu virei à noite do velório. O velório no Nordeste tem muita conversa, muita história, mas de vez em quando aquela dor, sabendo que eu não vou ver mais a irmã nessa vida. Apesar que existe um certo consolo na vida do cristão, né? Sabendo que um dia nós vamos partilhar de uma vida eterna ao lado das pessoas que amamos. Um dia nós seremos uma família só, a verdadeira família, a família verdadeira e inseparável. Jesus, certa vez, chegaram para Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né? E nós sabemos que a amada irmã Maria, mãe de Jesus, é nossa irmã em Cristo. Nós a amamos. Mas Jesus disse uma coisa que marcou ali. Ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade de meu Pai. Então, se você procura fazer a vontade de Deus, se você procura obedecer a Bíblia, saiba que você é da família de Jesus, saiba que você pertence a uma família na terra. E não importa se você não teve pai, se você não teve mãe,
Se você sofreu rejeição na infância, e talvez você sofra rejeição na igreja, e talvez você sofra rejeição na família até hoje, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos seus pais. Mas saiba que isso aqui é passageiro, que um dia tudo isso vai passar e que um dia você vai ser a pessoa, uma das pessoas mais felizes do universo, porque você vai pertencer à verdadeira família do céu, a única e verdadeira família. E tudo que nós vemos, Paulo diz que é como por espelho. Você tem uma família, mas você percebe que dentro da sua família existem injustiças. Pessoas são mais queridas, talvez você seja a pessoa mais rejeitada, talvez você se sinta a ovelha negra da família, talvez te despreze, talvez não te visitem. E tem pessoas que estão às vezes na igreja com você, mas nem vão entrar no céu com você. Mas um dia você fará parte da única família do universo, onde Deus é nosso Pai, onde a palavra é nossa mãe, onde Cristo é nosso irmão, e onde nós vamos viver para sempre, sem choro, sem tristeza, sem angústia, sem decepção. Eis que enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, a promessa que está escrita em Apocalipse, e a dor não fará parte mais das nossas vidas, o desprezo, a rejeição, nós nunca mais nos sentiremos rejeitados. Então, essa palavra hoje te consola. Eu sei que está difícil a sua prova, mas esse Deus que guiou a vida de nosso irmão Paulo, e veja que os atos de Paulo aqui era um homem comum, um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem como Elias, sujeito a tentações, mas ele está terminando aqui uma certa etapa da sua caminhada com dor. E tem muitos pastores encerrando a carreira com dor. Não são nem lembrados pelas igrejas que eles sofreram, que eles oraram, pelos irmãos que eles acolheram. Tem muito pregador que sofre, tem muita gente que sofre injustiça, tem missionários que oram por pessoas e fazem maravilhas e às vezes estão sofrendo calúnias, tentações, dificuldades. Mas um dia isso vai passar. E o nosso irmão Paulo, ele não sabe que hoje nós estamos pregando sobre ele, mas um dia ele vai ver o quão impactou o mundo através da sua mensagem. Paulo é lido no mundo inteiro, é respeitado no mundo inteiro. Paulo, nós estamos lendo sobre ele, pregando agora com a mensagem que ele deixou, a mensagem de dor, uma mensagem com um certo tom, um tom fúnebre, mas uma mensagem que impactou as vidas. E talvez aquela mensagem que você pregou no WhatsApp, aquela mensagem que você compartilhou, aquele dinheiro que você doou, isso um dia impactou pessoas e um dia você vai descobrir o impacto de tudo isso e você vai se alegrar com Deus, porque você faz parte da família celestial. Lembre de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal. É muito importante quando você comenta, e eu queria que você comentasse abaixo aí nas mensagens, nas notificações, aí você comentasse o que você quer ouvir, o que você quer entender da palavra de Deus, qual assunto que você quer pregar, faz um comentário, né? Acrescentando alguma coisa, é muito importante, porque isso aí valida muito o vídeo para que tenha muitas visualizações e o evangelho alcance muita gente. Receba a palavra no nome de Jesus e compartilhe. Amém e amém.